José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Ribamar Félix da Silva. Existe quórum? Sim, senhor. Existe sim. Quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Aproveito para pedir ao senhor secretário que faça a leitura do resumo da ata da sessão anterior. Resumo da ata da quinta sessão ordinária realizada no primeiro período legislativo em 14 de fevereiro de 2023. Ao 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, no Centro Administrativo Governador Vigílio Tava, Praça Senador Almir Pinto, Bloco 3, realizou a quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023, às 9h30, como havia sido designado, assumiu a presidência o vereador Valber, na qualidade de presidente, que verificou, havendo quórum regimental, deu por aberto os trabalhos da presente sessão, colocando em discussão e votação. A ata da última sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente autorizou novos vereadores. Gente, bom dia, novamente pedir todos respeito, o nosso secretário está lendo a ata da casa, certo? Em seguida, o senhor presidente autorizou o secretário a realizar a leitura das matérias existentes no expediente. Senhor secretário, os seguintes documentos: ofício 007/2023 da Secretaria de Administração e Finanças de Maranguape, solicitando uma reunião junto à Comissão de Orçamento da Câmara, a ser realizada no dia 15 de fevereiro, às 10 horas, para apresentação do relatório da gestão fiscal do terceiro quatrimestre do exercício financeiro de 2022. Projeto de resolução 002/2023, de autoria do vereador Mardônio Ximenes. Projeto de lei 008 e 009, de autoria do Poder Executivo. Os referidos projetos foram encaminhados para as comissões competentes darem pareceres. Pareceres favoráveis dos membros das comissões de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei 005/2023, de autoria do vereador Elisânio Belino, foi encaminhado para a ordem do dia na presente sessão em primeira discussão e votação. Indicação 054/2023, de autoria do vereador Irmão Laeste, deferido. Indicação 56 e 57, de autoria da vereadora Marina Lima, deferido. Indicação 58 e 59, de autoria do vereador Raimundo Filho, deferido. Indicação 61, 62, 63, de autoria do vereador Júnior da Topic, deferido. Indicação 64, de autoria do vereador Neto João, deferido. Indicação 65, de autoria do vereador Elisânio Ubelino, deferido. Indicação 66, de autoria do vereador Cássio Anselmo, deferido. Moção 07, de autoria do vereador Elisânio Belino, deferido. Moção 0809, de autoria do vereador Francisco Hugo Filho, deferido. Moção 010, de autoria do vereador Neto Girão, deferido. Em seguida, o vereador Hugo Filho requereu ao senhor presidente a suspensão dos trabalhos pelo intervalo de 10 minutos, a fim que a comissão suspendesse, as comissões competentes analisassem a matéria que se encontrava tramitando na casa, bem como solicitou a realização de 2 sessões extraordinárias para apreciação das citadas matérias. O senhor presidente, acatando o pedido do vereador, colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente concedeu um espaço na tribuna da casa para o senhor
Alexandre Cabral, que trouxe para a Câmara o tema da campanha da fraternidade de 2023. Após a fala do Alexandre de Cabral, usou a palavra o vereador Elisânio Belino, que fez uma reflexão sobre o citado tema. Em seguida, o senhor presidente suspendeu os trabalhos da presente sessão pelo intervalo de 10 minutos, reiniciando os trabalhos. O senhor presidente autorizou o senhor secretário a realizar a leitura do parecer desfavorável dos membros da comissão competente dos projetos de lei 0809, de autoria do Poder Executivo, com o projeto de resolução 02, de autoria do vereador Mardoni Chimenez, que foi encaminhado para a ordem do dia da presente sessão, da primeira discussão e votação. Escrito o expediente, usados a palavra os vereadores Ubelino, Elisânio Ubelino, Valber Menezes, Marina Lima, Ribamar Félix. Nada mais existindo e trata do expediente, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando no plenário o seguinte projeto de lei 0809 de autoria do Poder Executivo, aprovado com discussão por unanimidade. Projeto de resolução 02, de autoria do vereador Mardoni Chimenez, aprovado em primeira discussão e votação. Projeto de lei 05, de autoria do vereador Elisânio Belino, foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. As citadas matérias foram encaminhadas para a ordem do dia das próximas sessões extraordinárias. Segunda e terceira votação, projeto de lei 04, de autoria do vereador Dandan, que foi aprovado em terceira e última votação por unanimidade. Mas nada havendo a se tratar, o presidente deu por encerrado a presente sessão. Coloco a ata em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovada. Queria combinar com os colegas, no dia em que a gente tiver pouca matéria para votar, a gente faz a leitura do resumo da ata. No dia que tiver mais matérias, a gente adota aquela prática de ler só no grupo, né? Aproveitando para dar as boas-vindas ao vereador Afonso Neto, espero que tenha feito boa viagem. Eu autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias. Isso aqui não vai entrar, não. Moção 011. Francisco Mardoni de Melo Chimenez, moção de parabéns ao servidor público municipal Bruno Paulo Rebouça, pela passagem do seu aniversário natalino, dia 16 de fevereiro. Vereador Mardoni Chimenez de Melo. Indicação 0055, do vereador Antônio Laeste. Indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a limpeza e manutenção do poço profundo existente nas localidades de Papoco e Alto dos Moura. Vereador Antônio Laeste Sampaio. Indicação 071, vereador Antônio Laeste Sampaio, indica ao chefe do Poder Executivo, setor competente, que providencie a colocação das manias na estrada do Alto dos Moura, distrito de Umarizeira, tendo em vista que já está... que já estão há algum tempo ocupando espaço na supercitada via. Antônio Laeste Sampaio, vereador. Indicação 067. José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic, indica ao Poder Executivo a construção de 4 salas de aula na creche José Mário Mota Barbosa, para a substituição dos contêineres situados no ProUB. Vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic.
Topic. Indicação 068, do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic. Indica ao Poder Executivo a construção de 2 salas de aula na escola Monsenhor Mauro Gugel Braga Ebert, situado no bairro do Novo Parque Iracema. Vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic. A correção é no Parque Iracema, viu? Aqui. Tá bom? Parque Iracema. Indicação 069. José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic, indica ao chefe executivo providenciar a urbanização da Praça Raimundo Dias de Souza, situada na Vila Pedro Câmara, no bairro de Outra Banda. Vereador Júnior Cordeiro de Abreu José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic. Isso aqui é aquela ali, né? Perto da subida. Indicação 070, vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic. Indica ao Poder Executivo a construção de 3 salas de aula e 2 banheiros na creche Wilson Basto Rodrigues, situada no Conjunto Palmeira, no bairro Novo Maranguape 2. Júnior da Topic. Indicação 048, Maria Aline Lima da Silva. Indica ao Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar o serviço de roçagem e limpeza da escola Chico Lima, situada na Avenida Senador Almir Pinto, 405, bairro Novo Maranguape 2. Maranguape 2. Indicação 072 do vereador Ribamar Félix da Silva. Indica ao Poder Executivo o complemento do calçamento da Travessa Agostinho Fernandes, situado no bairro Parque Santa Fé. Ribamar Félix da Silva, vereador. Esse pedido aí eu acho que eu já fiz. Esse pedido é no final da Agostinho Fernandes, vereador? Lá depois da igreja, Eu já fiz esse pedido aí. Fiz. Na rua Agostinho Fernandes, depois da igreja católica, lá embaixo. Ela passa ali em frente ao Colégio Manuel Rodrigues, ali, né? Travessa Agostinho Fernandes, situado no bairro Parque Santa Fé. É a travessa, não é a rua, não. É travessa. Aqui é travessa. Ah, foi rua. É bom. Tranquilo. É bom. Tranquilo. A Cris deve ter visto lá. Inclusive, tu também tinha feito, né, João? Em outros momentos lá, né? Eu não percebi mesmo, não. Qual é a propositura? Eu falei, a rua Agostinho Fernandes é aquela que eu até te falei ontem. No final da Agostinho Fernandes, depois do Manuel Rodrigues, lá embaixo, que é só uma pontazinha de calçamento. Tem até a rua fechada lá. Entendeu? Aí, no caso dele, então, é travessa. Tá resolvido, é travessa, não é a rua. Pronto, prossegue. Tem uma solicitação minha aí, não é mais nem Travessa Agostinho Fernandes, que já teve denominação oficial, agora é Professor Ramos, não sei se é a mesma. São 3 ruas com uma extensão de quase 500 metros. Requerimento 011 de 2023. O vereador Ribamar Félix da Silva requer ao plenário que solicite o incentivo do seu prefeito Átila Cordeiro Câmara o envio a esta casa a relação dos nomes das pessoas ocupantes de cargos comissionados de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Maranguape para verificar a existência ou não de nepotismo. Ribamar Félix da Silva. Requerimento 012, vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, requer a Vossa Excelência, suas prerrogativas, para ouvir ao plenário que a sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de março
do ano em curso seja transformada em sessão solene de homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ofício 054/2023 do Executivo enviado para a Câmara Municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vim formalizar oficialmente a indicação da vereadora Antônia Marina Lima Paula para atuar como líder do governo e o vereador Antônio Laércio Sampaio para a função de vice-líder, junto à Câmara Municipal. 15 de fevereiro de 2023, prefeito municipal Átila Cordeiro Câmara. Cadê o número? Encaminho o relatório do Executivo do 6º bimestre de exercício financeiro de 2023 para a Câmara Municipal. Em anexo, todos. Relatório resumido da execução orçamentária. Só um esclarecimento, presidente. Esse relatório de qual é? Qual é o bimestre do ano de 23? O 6º bimestre. 23? 22. Os 6 últimos meses do ano passado. 22, não? 22. 9. Encaminhamento do relatório de gestão fiscal, RGF, Prefeitura Municipal do período 3º quadrimestre, do exercício financeiro de 2022. Átila, Prefeito Câmara. Presidente, Átila Cordeiro Câmara. O que vai ser agora? Escreve Marconi. Todos os projetos. Projeto de resolução 004, concede a comenda do mérito legislativo professora Edith Nunes Costa à senhora Marta Maria Lima Ferreira. Autor do projeto, José Wagner Ferreira de Farias. Projeto de resolução 005/2023, concede a comenda do mérito legislativo à professora Edith Nunes Costa, Sâmia Maria Macedo de Abreu, e adota as outras providências. José Valber Menezes dos Santos. Senhor presidente, com relação às comendas, são só 3, né? Já discutido, porque geralmente a gente tem uma discussão antes para poder, quando for para plenário, já ir às 3. Vereador, foi decidido, né? Foi na reunião passada, foi, sim, senhor, foi na reunião. Ok, tranquilo. Projeto de resolução 003, concede a medalha do mérito legislativo professora Edith Nunes Costa, a senhora Maria Rosimeire Santiago da Silva Oliveira, e adota as outras providências. Vereador Francisco de Alencar Filho. Projeto de lei 006, denomino de Antônio Maciel de Souza, a rua sem denominação oficial, situado no bairro do Alto do Itapabuçu, distrito de Itapabuçu, e adota as outras providências. O vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho. Presidente, eu solicito a solicitação de 10 minutos, tá, para as comendas e para as comissões, e a gente consiga votar logo hoje, se possível. Os extraordinários também.
Senhor presidente, não poderia ser na próxima, não? Prazo para convites, a comenda, né? É março. 9 de março. 8 de março. No caso, tem um requerimento para ser dia 9, né? Então, coloco em votação a questão do requerimento verbal do vereador, solicitando extraordinárias e o intertício para a gente analisar, para a comissão analisar a situação dos pareceres dos projetos das mulheres, né? Do Honra ao Mérito. Aliás, da comenda Edith Nunes Costa. Em votação, quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Então, projeto de lei de número 006/23, de autoria do vereador Raimundo Maciel Souza, encaminha para as comissões. Raimundo Maciel de Freitas Filho, desculpa. Estou aqui perto do vereador Hugo e estou me atrapalhando aqui. Projeto de lei de resolução de número 003/23, que concede a comenda mérito legislativo à professora Edith Nunes Costa, a senhora Maria Rosimeire, de autoria do vereador Francisco Hugo, encaminham para as comissões. Posteriormente, discussão e votação nas sessões extraordinárias. Projeto de lei de número 005/23, de autoria do vereador José Val Benedito Santos, também encaminha para as comissões. E o projeto de resolução 004/23, de autoria do vereador José Wagner Ferreira Farias, encaminha para as comissões competentes. O requerimento de número 011/23, de autoria do vereador Ribamar Félix, encaminham para a ordem do dia da próxima sessão. O requerimento de número 012/23, de autoria do vereador Francisco Hugo, encaminham para as comissões para a próxima sessão. A indicação de número 072, de autoria do vereador Ribamar Félix da Silva, deferida. Indicação de número 048, de autoria da vereadora Maria Aline, deferida por essa presidência. Indicação de número 067, de autoria do vereador Júnior da Topic, deferida. A 067, 068, 069 e 070, de autoria do vereador Júnior da Topic, deferidas. Indicações de número 055 e 071, de autoria do vereador Antônio Laerte Sampaio, deferidas. E a moção de número 011/23, de autoria do vereador Francisco Mardoni Melo Ximenes, deferida por essa presidência. A moção. Encontra-se inscrito apenas o vereador Mardônio para uso da palavra e o vereador Raimundo Filho em seguida. Vereador Mardônio. Já do seu tempo já. Vereador Mardônio com a palavra por 10 minutos. Estava ali já analisando os pareceres com o vereador Dandano. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras Aline Lima e Marina Lima, inicialmente eu gostaria de iniciar o pronunciamento cumprimentando aqui a nossa nova líder, vereadora Marina, parabenizar o prefeito Átila Câmara pela escolha. Eu acho que é a primeira vez que esta casa tem uma mulher à frente da liderança do governo,
Isso é muito importante porque mostra que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço na política. A nossa história recente mostra que, por exemplo, em 2012, não tivemos nenhuma mulher eleita aqui no município de Maranguape, e o prefeito Átila Câmara, através de sua articulação, conseguiu que a vereadora Sabrina Cordeiro assumisse e passasse quase 4 anos nessa casa representando as mulheres. Posteriormente, em 2016, somente a vereadora Alana, irmã da vereadora Aline, conseguiu chegar a esta casa. Em 2020, nós tivemos a grata surpresa e a felicidade de termos eleitos aqui pelo povo de Maranguape a vereadora Aline e a vereadora Marina. E agora, esse ponto único, inédito, da vereadora Marina Lima, que é a criadora também da Comissão da Mulher, ocupar esse cargo de liderança do governo, que confesso que me deixou muito feliz, e acredito que a vereadora Marina irá desempenhar um excelente trabalho aqui, esclarecendo os projetos e as demandas que vêm do Poder Executivo para nós, vereadores, e para o povo de Maranguape. Outro ponto que me traz aqui não é algo relacionado diretamente ao Executivo nem ao Legislativo aqui do nosso município. Certa feita, o vereador Elisane, tratando de assuntos aqui a nível federal, lembrou que esses temas nos atingem direto ou indiretamente, né, porque nós somos uma federação. E especificamente aqui no estado do Ceará, ontem, nós tivemos uma surpresa ruim ao ser aprovado lá na Assembleia Legislativa o aumento do ICMS de 18% para 20%. Isso logo depois do governador ter anunciado no início do seu governo que a população poderia ficar tranquila porque não haveria aumento de impostos. Aumentar o ICMS, senhores e senhoras, poderia dizer algo muito preocupante, por que não dizer perverso, porque atinge diretamente quem está lá na ponta. Atinge diretamente o trabalhador que usa sua moto para poder ir ao seu local de trabalho, e as pessoas que não têm veículo, mas que precisam se alimentar. E o aumento do ICMS, além de aumentar o preço dos combustíveis, também aumenta o preço da cesta básica. E eu não estou falando isso com discurso de oposição ao governo do Estado, muito pelo contrário, eu sou vereador desta casa, não sou deputado estadual, mas é um tema que a gente tem que esclarecer a população, que a população possa compreender o que está acontecendo. Eu desejo toda sorte ao governador Eumano de Freitas. Eu espero que essa sua decisão tenha sido uma decisão acertada. Eu espero que esses impostos tragam bons frutos para a nossa população, mas eu sinceramente não acredito que em um momento de pós-pandemia, porque o vírus ele não está mais matando da forma que afetou a nossa população, mas existe esse período pós-pandêmico que ainda está castigando a nossa população. Ainda existem pessoas desempregadas por conta da pandemia. Ainda existem pessoas que não conseguem colocar comida no prato por conta que ficaram desempregados na época da pandemia. Então, eu acho que nesse momento específico, você aumentar imposto, principalmente o imposto que afeta diretamente as pessoas mais carentes que estão lá na ponta, não é uma solução. Mas, como disse, torço para que seja uma decisão acertada e que mais na frente a gente possa vir aqui usar esta tribuna e dizer, né, que nos equivocamos e que o governador estava correto, porque os impostos trouxeram benefícios. Mas, infelizmente, para o momento, eu não vejo como um grande avanço aqui no estado do Ceará e nem a sequência da política pública que o governador Camilo Santana tanto bem desempenhou aqui no estado do Ceará. Obrigado, senhor presidente. São esses os motivos de usar a tribuna hoje. Pronto. Deixa eu só... Já sobrou um tempinho do Mardônio.
Só Não, porque vereador. o Mardoni me citou, quero agradecer pelas palavras, de ter conquistado a confiança, de estar à frente hoje da liderança do governo, para esclarecer, para conversar, para dialogar, para propor. É a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo, né? Hoje eu estou no cargo de liderança e na primeira vice-presidência dessa casa. E eu fico muito feliz, né? E de compartilhar tudo isso com pessoas como você, meu amigo, que a gente veio do movimento estudantil, né? Então a gente já se conhece de há alguns anos. E agradecer essa casa e a confiança do prefeito Átila. Espero que a gente consiga construir muita política boa voltada para os nossos munícipes. Muito obrigada. Tenho certeza. Parabéns, vereador. A casa registra as palavras do vereador Mardoni Chimenez. E agora com a palavra o vereador Raimundo Maciel Filho. Senhor presidente Valber Menezes, em nome dele cumprimento a mesa, certo? Em nome do meu amigo Wagner Farias, cumprimento todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar a galeria que está aqui pela primeira vez, quem já está, o pessoal que está nos meios de comunicação também assistindo a gente. E a minha inscrição aqui à fala hoje, que graças a Deus, nós estamos chegando numa época invernosa, né, que traz muitas coisas boas, mas também traz algumas dificuldades, né? Como a gente é vereador do interior, como aqui a gente tem alguns aqui, como o meu amigo Cássio, irmão Laerte, não sei se tem alguém mais aqui, mas que se sintam o que eu estou falando. Como a gente é vereador do interior, essa quadra invernosa, ela traz coisas boas, como os agricultores, né, se animam com a questão das plantações. E eu quero deixar aqui registrado a questão do atendimento da Secretaria de Agricultura, né, ao prefeito Átila também, que aí fomos bem atendidos, foi feito todo o trabalho bem prestado lá um trabalho bem feito lá no Itapebussul, né? E também agradecer a Deus, que peça a Deus que seja um inverno, seja produtivo, né? Que dê bons frutos, né? Que os agricultores estão muito felizes. E o outro ponto aqui que eu quero falar, também faz parte do inverno. O inverno é coisa boa, mas também, como eu falei, traz seus pontos também negativos, né? Entre aspas, questão da iluminação pública. A gente recorre muito aqui ao setor responsável, a gente vai, o carro vai, atende às demandas, faz todo aquele trabalho que é para ser feito, mas infelizmente a chuva com os ventos danificam, né? Danifica a iluminação. Mas eu quero aqui deixar registrado também, na pessoa do coordenador Wagner, que deu um suporte muito bom lá no Itapebussul, né? Tem umas coisinhas para ser feito, mas eu deixo registrado aqui que já foi um ponto positivo, né? E outro ponto aqui que eu quero falar é que o carnaval se aproxima, né? Desejar que quem for brincar o carnaval, que Deus abençoe, né? E estamos aí, a Serra do Lajeado é um distrito que é vizinho, o Itapebussul, vai ter o carnaval, né? E estamos lá com a Magna, caçamba, o pessoal da CEINFRA, né? Na pessoa do Valber. Agradecer também, registrar esse momento, a questão do nosso prefeito ter mandado os equipamentos junto com o pessoal para fazer lá a manutenção, limpeza, certo? E eu quero aqui desejar um bom final de semana a todos, quem for brincar o carnaval, que brinque com segurança e que Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Muito obrigado. Tá. A Câmara agradece as palavras do vereador Raimundo Filho. Quero também, nesse momento, aqui registrar a presença do ex-vereador Cristiano e do vereador e funcionário da Casa Dema Arruda. E não havendo mais nenhum vereador inscrito? Não, né? Então, vamos agora suspender a sessão por
10 minutos para ver os pareceres dos projetos de hoje, né? 10 minutos.
Convido os senhores vereadores a retomarem seus assentos e peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das duas comissões. Parecer favorável da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, do projeto de resolução número 003/2023. Parecer favorável da Comissão Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 003. Parecer favorável da Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, projeto de resolução 004/2023. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 004. Parecer favorável. Parecer favorável da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, projeto de resolução 005. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 005. Nesse momento, encaminho os pareceres para a ordem do dia e encerro o expediente e demos início à ordem do dia para a votação das 3 matérias. Iniciando a ordem do dia, colocando em discussão o projeto de resolução de número 004, de autoria do vereador Wagner Ferreira Farias, que concede a comenda de mérito legislativo professora Edith Nunes Costa, a senhora Marta Maria Lima Ferreira. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia da primeira sessão extraordinária.
Projeto de resolução de número 003/23, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, que concede a comenda do mérito legislativo, professora Edith Nunes Costa, a senhora Maria Rosimeire Santiago da Silva. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a ordem do dia da primeira sessão extraordinária. Nesse momento, eu passo a presidência à vice-presidente Marina para colocar em discussão o projeto de minha autoria. Projeto de resolução número 005, que concede a comenda do mérito legislativo professora Edith Nunes Costa a Sâmia Maria Macedo de Abreu, do autor José Valber Menezes dos Santos, vereador presidente desta casa. Em discussão. Para discutir. Para discutir, presidente. A Sâmia, bom dia a todos e a todas. A Sâmia Abreu é uma jovem de Itapebussu que hoje tem 12 anos, mas ela começou, o Raimundo Filho conhece bem, acho que até era parente ainda, né, Raimundo Filho? A Sâmia começou aos 6 anos de idade, lendo cordel, e decorava um cordel, em 2, 3 dias ela decorava um cordel, e a família percebeu esse dom, né? Principalmente o pai dela, Francisco Lopes, e começou a incentivar. Foi uma luta bastante difícil no início, né? E ela chegou a... Hoje já está com 12 anos, mas vem trilhando essa trajetória e já é conhecida, bastante conhecida até a nível nacional. Você vê, ela começou a declamar aquele poema, o cordel da Lei Maria da Penha, né? Que foi o que tornou ela conhecida. E ela já teve em São Paulo, vez por outra está em São Paulo, vai a Maranhão, Rio de Janeiro, Fortaleza, várias vezes se apresentou. Já teve até no programa Hoje em Dia, né, com a Patrícia Poeta. Já fez apresentação no programa no Criança Esperança também, em rede nacional, né? E vários outros programas. Então, uma menina, uma jovem muito talentosa que merece o reconhecimento de Maranguape, que vem levando o nome de Maranguape o Brasil afora aí, né? Então, eu acho que é uma homenagem justíssima que essa casa faz a essa pessoa, tá bom? Então, obrigado aí pelos amigos. Compreensão dos amigos e o voto. Perguntei aqui a Terezinha se eu podia discutir, né, também. Mas a Sâmia, ela é um presente para Maranguape, né? A Sâmia, ela representa Maranguape, né? Fora dos limites maranguapenses, é uma adolescente brilhante. Então, é mais do que merecido, né? Eu acredito que é até uma forma de incentivo para ela para o futuro, né? Mais alguém para discutir? Coloco o projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Encaminho para a primeira extraordinária, segunda votação. Certo. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, nenhuma matéria a ser deliberada, encerra a sessão e damos início à primeira sessão extraordinária. Existindo quórum, não existe vereadores inscritos, encerro o expediente e iniciamos a ordem do dia com a discussão dos projetos de resolução de número 003/23, que concede comenda mérito legislativo professora Edith Nunes Costa, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar. Coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovada. Encaminho para a ordem do dia da segunda sessão extraordinária. Analisando aqui o projeto de resolução do número 004/23, que concede a comenda mérito legislativo professora Edith Nunes Costa, a senhora Marta Maria Lima Ferreira, de autoria do vereador José Wagner Ferreira Farias. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Passa a presidência à vereadora Marina Lima para apreciar o projeto de minha autoria. Projeto de resolução número 005, que concede a comenda professora Edith Nunes Costa a Sâmia Maria Macedo de Abreu. Autor José Valber Menezes dos Santos. Para discutir. Não tendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Encaminho para a terceira votação sem discussão. Não havendo nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, encerra a presente sessão extraordinária, e já convocando os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária. E
extraordinária. Existindo quórum regimental, damos início à segunda sessão extraordinária. Já apreciando os projetos de resolução de número 004/23, que concede a comenda mérito legislativo à professora Edith Nunes Costa, a senhora Marta Maria Lima Ferreira, de autoria do vereador José Wagner Ferreira. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Projeto de resolução número 003/2023, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho, que concede a medalha, a comenda mérito legislativo professora Edith Nunes Costa, a senhora Maria Rosimeire Santiago da Silva. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Passo novamente a presidência da vereadora Marina, para apreciar projeto de minha autoria. Projeto de resolução número 005, que concede a comenda do mérito legislativo professora Edith Nunes Costa a Sâmia Maria Macedo de Abreu, do autor José Valber Menezes dos Santos. Em votação. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Na reunião que houve na sessão passada para definir os nomes, o nome da Maria Isabel Ambelino Costa não foi citado, não? Foi citado, mas eram 3, só pode ser 3, né? E aí foi citado esses 3 primeiros, foram aprovados. O senhor pode apresentá-lo no ano seguinte, 2024. Não, tudo bem, que eu senti falta aí. Foi não. Então, não havendo mais nenhuma matéria a ser deliberada, nem ninguém inscrito em explicações pessoais, só cabe desejar a todos um bom final de semana, um bom carnaval, que Deus nos proteja, que a gente curta bem vocês e todas as famílias, todos nós, né? E que Deus nos proteja. Então, bom dia a todos, bom final de semana.